amei porque Deus tinha um propósito. Por isso eu quero ler com vocês no livro de Filipenses, capítulo 4. Agradeço de coração ao pastor Daniel por ter aberto as portas para nós estarmos aqui com vocês. Ele me disse que vocês estão fazendo uma série muito interessante da Palavra de Deus. Então houve esse intervalo aqui pela vontade de Deus, né? E ele reconheceu isso. E por isso nós estamos abrindo esse parêntese. Enquanto nós vamos ler, alguém vai trocar essa água aqui para mim. E diga para o irmão que está do lado: beba muita água. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Beba muita água. Vamos para Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o versículo 9. Eu vou fazer a leitura na minha tradução, que é a Almeida 21, e ela diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. Aqui tem 3 tipos de oração. Depois eu vou explicá-la, tá? Parece igual oração e súplica, mas não é. Versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará, o que vai guardar? O vosso coração e os vossos pensamentos. Onde vai guardar? Em Cristo Jesus. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então aqui ele está dizendo o que é que deve ocupar sua cabeça, seus pensamentos. São as peneiras dos pensamentos. Se o pensamento passar por todas essas peneiras, então ele pode permanecer na tua cabeça. Versículo 9. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Observe que ele usa aqui o verbo praticar, praticai. Porque na igreja hoje tem muita gente cabeção. Os cabeções têm a cabeça bem grande e o corpinho bem fininho, pequenininho. É os cabeções, porque aprende muito, mas não pratica nada. Aprende muito, mas não exercita nada. Então fica só com tudo na cabeça. Então o texto está dizendo: o que vocês vão aprender hoje, pratiquem. Faça isso realidade na sua vida, do que você aprender hoje. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos por essa bênção maravilhosa de estarmos aqui em Taquara, na Igreja Brasil para Cristo, dirigida pelo meu amigo pastor Daniel, pela sua esposa também, irmã Melissa, e todo o corpo de obreiros e líderes. Nós abençoamos essa igreja, abençoamos o pastor e toda esta cidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. E, ó Deus, pedimos que o Teu Espírito venha nesse momento capturar todos os pensamentos e levar cativos a Tua obediência. Venha, Senhor Deus, falar aos nossos corações. Só a leitura da Tua palavra é o suficiente. Mas, ó Deus, precisamos entender um pouco melhor o que o Senhor deseja falar, para nós praticarmos em nome de Jesus. Diga amém. Meu irmão, minha irmã, o tema da mensagem de hoje é coisa alguma. E eu vou justificar porque é esse tema. Parece sem sentido, mas no dia 3 de novembro do ano passado, eu tive uma crise de cálculo renal. E a crise de cálculo renal, você sabe que é aquela dor insuportável. E por causa disso eu fui internado. E aí foi feito vários exames, e a conclusão é que eu não podia voltar para casa. Então fiquei internado, e quando foi domingo de manhã, no dia 5 de novembro do ano passado, eu fui operado. E a tomografia computadorizada revelou que havia 2 cálculos no rim esquerdo e um no direito. E um dos cálculos do rim esquerdo estava solto. Porque quando o cálculo está no rim,
parado, ele não causa dor nenhuma. É só quando vai sair. Todos nós temos 2 rins. Eles são mais ou menos desse tamanho. Sai de cada rim um ureter. É um canal. O ureter desce para a bexiga. E da bexiga sai do organismo através da uretra. Então é isso. Quando o cálculo está, ou a pedra está no rim parado, ele não causa nenhuma dor. E não causa problema nenhum. Mas quando ele decide sair, aí que começa a dor. Porque o ureter tem no máximo 5 milímetros. E o cálculo que tinha no rim esquerdo era um de 6 milímetros e um de 4. E o de 6 decidiu sair e não passava. Aí que começa aquela dor terrível. Então, eu fui internado e o urologista introduziu como chamam? Duplo J? Catéter. Um catéter duplo J. É duplo J porque uma parte fica no rim e a outra parte fica na bexiga. E ele é um caninho que só passa a urina, só passa xixi. E aí o rim então fica calmo, certo? Porque ele ficou inchado porque não conseguia desaguar o xixi. E ele introduziu isso daí. E o cálculo ficou lá, porque precisava salvar o rim, né? É sempre esse o propósito, sempre preservar o rim. E aí eu comecei a tomar remédios e preparando para uma outra cirurgia. Então, quando ia ser usado um outro equipamento, porque eles introduzem mesmo um cano, né, para explodir os cálculos. E o resultado foi que, como eu estava no final do ano, o médico disse: eu não tenho como operar você antes do final do ano. Então você vai ficar com isso até janeiro. 2 meses com aquele negócio aqui. O catéter não, é o catéter duplo J. É muito ruim com ele, mas pior sem ele. Porque ele permite você ter uma vida melhor. Então, meus amados, no primeiro dia que eu fui operado, tive alta às 18 horas e fui para casa. E não conseguia dormir, e à noite tive um pesadelo que eu fiquei variando entre dormir e acordar 5 horas mais ou menos, e ficava na minha mente a palavra coisa alguma, e eu ficava falando com Deus, falando: Senhor, isso está escrito na Bíblia, na tua palavra, em Filipenses 4, versículo 6, e eu ficava então variando, porque eu não sabia que podia virar de lado para dormir, porque eu não conseguia dormir de barriga para cima. E o resultado foi que ficou na minha cabeça aquela palavra coisa alguma. Quando foi de manhã, na segunda-feira, eu acordei, me levantei e falei para Deus: Senhor, o Senhor quer que eu prepare uma mensagem em cima desse texto? Mas eu não tenho a mínima condição de fazer isso. Sou honesto, Senhor, estou muito tenso, muito ansioso. Então o Espírito Santo falou ao meu coração: eu vou preparar a mensagem, você vai só anotar. E eu senti muito aquela presença de Deus comigo. Eu disse: então está certo. Isso foi no domingo, dia 5 de novembro. Meus irmãos, na quinta-feira eu fui para o pronto-socorro novamente, porque eu tive uma crise, e eu nunca tive uma crise de ansiedade, porque eu estava muito ansioso. E aí a pressão foi para 16/10. E eu tive que tomar um diazepam, porque os outros medicamentos não funcionavam. E a doutora dizia: fique calmo, seu Walter. E eu dizia: eu quero ficar calmo, mas não consigo. Porque eu tinha sido operado, tomei uma hack, e nunca tinha sido operado na minha vida, com 62 anos. Então tudo aquilo foi muito para mim. E tudo isso, irmãos, fazia parte do plano. E eu não tinha como preparar nenhuma mensagem. Estava vivendo dessa forma. Tem coisas que a gente tem que viver que ninguém vai viver por você. Mas a Escritura diz assim, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é no livro de Romanos 8, verso 28. Todas as coisas. A Bíblia diz assim, Deus faz com que no final todas as coisas cooperem para o bem. Então coloque isso no teu coração. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se não está bem, é porque não chegou no final. Porque no final vai dar tudo certo.
no final vai dar tudo certo. O texto lido aqui pelo obreiro, que está no Salmo 46, e se você prestar atenção no Salmo 46, aparece 4 tipos de luta ali. Se os mares tumultuarem, se não sei o que, ali são 4 formas alegóricas de tribulação que você pode analisar depois. Aí no versículo 10 ele diz assim: relaxa, ao pé da letra é relaxa, fica calmo, eu estou no trono. Esqueceu? Quem está no trono sou eu. O que quer dizer isso? Eu estou no controle, não vai passar do limite. Não, Deus é fiel. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13: eu estou no trono, estou no controle, e a tribulação nunca vai ser mais do que você pode suportar. Deus não vai permitir isso. Então, meus amados, eu fiquei ali, e com o passar do tempo, desses 2 meses, porque eu fui operado novamente no dia 9 de janeiro, quando então foi retirado o catéter e a pedra que estava querendo sair. Então, meus amados, eu quero compartilhar com vocês a revelação que Deus mostrou para mim em 4 pontos sobre essa questão da ansiedade, porque agora, no início do século 21, a realidade do estresse, da ansiedade e da depressão, isso aqui é uma evolução. Começa com estresse. Estresse é excesso de presente, aí salta para a ansiedade, que é excesso de futuro, e depois termina com depressão, que é excesso de passado. Então, isso são as coisas que nós estamos vivendo hoje, mas o Espírito Santo está mostrando, revelando para nós as saídas para essas crises terríveis que nós estamos vivendo agora nos últimos tempos. E quando eu então recebi a permissão de Deus para estudar o texto, a primeira coisa que eu percebi foi que quem escreveu Filipenses foi o apóstolo Paulo. E Paulo escreveu aos Filipenses quando estava preso. Ele estava preso em Roma, na prisão de Roma. E essa é uma das cartas da prisão. Paulo escreveu 4 cartas na prisão. Ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, Paulo estava numa situação ansiosa, numa situação de ansiedade, porque ele estava preso para ser executado. Ele estava no corredor da morte. Ele ia sair da cela para ser executado, para ser morto. Então, ele estava vivendo uma situação para produzir grande ansiedade. Mas essa é uma das cartas mais lindas da Bíblia. É uma das cartas mais alegres e mais assim maravilhosas do Novo Testamento e da Bíblia. E Paulo escreve então lá da prisão de Roma para a igreja de Filipos, que ficava na Grécia, lá para os filipenses, e escreve com muitos conselhos, maravilhosos conselhos, que são princípios espirituais, que valem para qualquer época, para qualquer povo, para qualquer tempo. E aqui ele ensina, meus irmãos, que deve fazer parte da nossa vida de oração um tipo de oração que é chamado de oração de entrega. É quando nós passamos para Deus aquilo que está pesando. Eu quero pensar então junto com vocês, tá? Vamos para o versículo 6. Se você está com a Bíblia aberta, mantenha a Bíblia aberta, ou liga a Bíblia, né? Liga a Bíblia ou abre a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, chega perto de um crente aí. Todo crente tem uma Bíblia. E você então acompanha o capítulo 4, versículo 6. Nós vamos estudar o texto bem detalhadamente. O texto sagrado diz assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. Então diz o versículo 6, a primeira parte do texto, nós encontramos uma ordem. E essa ordem revela que viver ansioso é um contrassenso para quem é cristão, para quem serve a Deus, para quem ama Jesus. Viver ansioso é pecado, porque o texto diz: não andeis ansiosos, não andeis. Então, se você andar quer dizer não viva, não se comporte de forma ansiosa. Se você vive ansioso, então você está quebrando esse mandamento. E eu vou explicar por que a gente quebra esse mandamento. Porque isso ocorre na nossa vida, mesmo sendo cristãos, mesmo servindo a Deus, amando a Jesus. Mas o texto está dizendo que viver ansioso é um contrassenso
para quem ama Deus, para quem conhece as saídas que Ele mostra para nós na sua palavra, certo? E a primeira coisa que eu descobri também, que Paulo usa a palavra merimna no grego, e ela é conjugada aqui no tempo presente, imperativo, ativo, merimnate, que quer dizer o seguinte, que em todo tempo nós não devemos viver ansiosos, e devemos viver calmos. Então, quando fala um imperativo, é uma ordem. O tempo presente é uma ação contínua. Então, é como se ele estivesse dizendo, em todo tempo, vocês precisam viver de maneira calma. Vocês precisam saber que Deus está no controle da situação. O verbo andar é sinônimo de viver, de se comportar. Não vivam ansiosos, é o que o texto diz. E, meus irmãos, Jesus uma vez desafiou os discípulos, lá em Mateus 6:27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma medida de tempo ao curso da sua vida? É como se ele falasse, a ansiedade é totalmente inútil. E eu sempre digo essa palavra de sabedoria. Você tem algum problema que causou ansiedade? O seu problema tem solução? Não se preocupe. Não tem solução? Por que se preocupar? Porque a preocupação é totalmente inútil. Se tem solução, fique calmo. Se não tem solução, por que você vai ficar agitado? Mas a gente fica agitado. Por que nós ficamos agitados? Vou explicar daqui a pouco. Deus mostrou tudo isso para mim. Meus irmãos, a palavra merimna, que foi usada aqui pelo apóstolo, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e aí foi traduzido para nós em português, mas quando nós temos acesso à língua original, isso permite ampliar o entendimento. E a palavra merimna, traduzido por ansiedade, significa um sentimento de apreensão e aflição diante de possível perigo ou desgraça. Então, diante de alguma coisa que pode ser ruim, vem esse sentimento de aflição, de apreensão. Isso é chamado de preocupação, é chamado de ansiedade. Mas ao pé da letra, a palavra merimna quer dizer ser morto pela própria mente. A mente tentando matar você. Outra tradução melhor diz sofrer por estar pensando. Sabe? Você sofre por estar pensando. Então, meus irmãos, o pastor Hernandes Lopes define a palavra ansiedade como asfixia da alma. Como a alma sem ar não consegue respirar. Então, esse é o significado da palavra merimna, que é traduzido para nós como ansiedade. Então, a ansiedade é uma herança maldita do pecado, da queda. Lá no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 10, quando Deus se aproxima de Adão, porque Adão tinha pecado, então Adão não tinha como se aproximar de Deus, foi cortado a conexão que havia entre eles por causa do pecado. Então Deus, por iniciativa e por amor, se aproxima dele. E aí Deus diz, Adão, onde você está? Então Adão diz, Senhor, eu me escondi. Como se fosse possível isso. Mas por que você se escondeu? Está no versículo 10. Então Adão diz, porque eu tive medo. Meus irmãos, ansiedade também significa medo que causa sofrer. Ansiedade é como se a mente estivesse seguindo em duas direções ao mesmo tempo. Como é possível seguir em duas direções? Não é possível. Então isso causa confusão mental. Todo esse sentimento ruim é causado pela ansiedade. Então é um tipo de medo. 365 vezes na Bíblia está escrito, não temas, não tenha medo. Sabe, meus irmãos, mas nós temos medo, porque isso é uma herança da queda, uma herança do pecado, uma herança que veio por causa da desobediência de Adão, uma herança maldita. É um tipo de medo que causa sofrimento. E a primeira revelação que Deus me deu, né, nessa situação que eu vivi durante 2 meses, foi a seguinte. Primeiro, nós ficamos ansiosos quando surge a luta, quando olhamos para nós mesmos, para as nossas possibilidades, que são nulas. Sabe, quando você recebe uma notícia ruim, quando você se depara com um diagnóstico ruim, quando você tem alguma situação difícil que vem sobre você, e aí você olha para si mesmo, porque a gente quer estar no controle.
A gente quer resolver as coisas, mas quando você olha para aquela situação que foge ao teu controle, então nessa hora você fica ansioso. Foi a primeira coisa que Deus mostrou para mim. Mas a Bíblia diz que nós precisamos fixar os nossos olhos em Cristo. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim: fixando os olhos em Cristo, o autor e consumador da vossa fé. Nós vivemos por fé, não é por vista, não é por sentimento. Nós vivemos por fé. E o que acontece quando vem a luta? Nós focamos na luta. Quando a Bíblia diz para nós focarmos em Cristo, focarmos na saída, focarmos na possibilidade de vencer aquilo através da fé em Jesus. A Escritura diz assim, ó: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou, ó, o eu sou. O eu sou é um dos nomes que Deus se revelou a Moisés. Eu sou Deus e não há outro. Então, Deus falando, olhem para mim, vocês vão ter vida. Não olhe para você, não olhe para a medicina, que é limitada. A medicina ajuda, é uma bênção, mas às vezes não consegue fazer nada. Então, nós precisamos olhar para Deus, olhar para Jesus, fixar nas suas possibilidades, no seu poder, na sua graça maravilhosa. Não há nada difícil para Deus. Por isso, através de Jeremias, o texto diz assim, ó: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? Então, nós somos convidados a olhar para Deus quando surge um momento ansioso, de ansiedade, difícil, de alguma situação que fugia ao nosso encontro, a nossa possibilidade de resolver. Então, a primeira revelação que Deus me mostrou foi que eu estava vivendo assim, e todos nós vivemos assim, porque na hora da aflição, nós focamos na aflição, quando nós tínhamos que focar na solução. Então gaste mais tempo pensando na solução e não pensando no problema. Mas a gente tem essa tendência de olhar mais para o problema do que para a solução. E aí, meus irmãos, nós lutamos com ansiedade o tempo todo, porque ela é difícil de ser domada, muito difícil. Por que ela é difícil de ser domada? Por causa da nossa imaturidade, por causa da lentidão no nosso desenvolvimento, no nosso desenvolvimento espiritual. Porque a Bíblia fala para desenvolver a vossa salvação. A Bíblia fala para nós aprofundar a nossa vida em Deus. Então, pelo fato de nós termos muita coisa do velho homem, a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, muito do velho homem está dentro de nós ainda. E é por isso que a gente tem dificuldade para derrotar a ansiedade. Sabia que até criança fica ansiosa? Sabia que todo mundo é atacado por esse mal chamado ansiedade. E o que o texto continua dizendo? Não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada. Ao pé da letra, a palavra grega quer dizer absolutamente nada, coisa alguma. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos tirar o foco do problema. E aí Deus me mostrou a segunda revelação, que Ele precisa criar uma situação mais difícil para tirar você do foco. Quando você está ansioso por um problema, você não consegue ver nada bom do seu lado. Você só vê aquilo o tempo todo. Você não consegue tirar o foco daquela coisa ruim. E aí Deus precisa criar uma situação mais ruim para tirar você daquele foco. E aí eu falei para o Espírito Santo: mostra um texto na Bíblia para mim sobre isso. E Ele mostrou. E aí Ele mostrou quando Jesus estava andando sobre as águas. Pedro disse: se é o Senhor que está andando aí, manda eu ir ter contigo, andando sobre a água. Jesus disse: então vem. E Pedro começou a andar. E segundo alguns, ele andou 10 metros. Mas a Bíblia diz que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas e o vento que era o contrário. Então, para Jesus tirar ele desse foco ansioso, do medo, e Jesus teve que afundar ele na água, teve que dar um caldo nele. Então, quando ele afunda,
Jesus, ele volta e diz: Senhor, socorre. Aí Jesus diz: opa, então pega a mão aqui. Então foi o primeiro texto que ele mostrou para mim. Ele precisou dar um mergulho nele para ele tirar o foco da onda contrária e continuar olhando para ele. Eu falei: Senhor, me dá outro texto mais convincente. Então ele me levou lá em Gênesis capítulo 32, versículo 7. Jacó está voltando para Berseba, está voltando para Canaã, vindo de Padã Arã. Quando ele estava indo, Gênesis capítulo 28, ele fez um voto e pediu para Deus proteção, alimento, roupa e paz para voltar para casa. Senhor, eu quero voltar em paz. Por quê? Porque ele tinha deixado uma encrenca para trás. 20 anos atrás, o irmão dele disse: quando o pai morrer, ó, eu vou matar você. Esaú estava com ódio porque ele tinha roubado a primogenitura, então ele foge. Mas 20 anos depois ele volta e manda alguém perguntar, e os seus empregados voltam e dizem: seu irmão está vindo com 400 homens, com um exército. Jacó não tinha exército, não tinha nada. E aí a Bíblia diz que ele teve medo, ficou ansioso. Gênesis 32, versículo 7. Ficou ansioso. Ele disse: meu irmão vai trucidar todos nós aqui. E ele tem razão, porque eu enganei ele. Então a Bíblia diz que Deus levou ele para o Val do Jaboque. E lá no Val do Jaboque o Senhor tocou na sua coxa. Então Deus criou uma situação dolorosa, mais forte. Ele luta com o anjo que era o Senhor. E o Senhor toca na sua coxa. Ele sente uma dor horrível. E aí Deus tira a ansiedade, tira o medo. Quando ele sai de lá, ele já era outro homem. Claro que ele saiu assim, né? Mas ele saiu alegre. Eita Deus, o Senhor é maravilhoso. Quando eu vi o meu irmão, vou tacar-lhe um beijo. É meu irmão, vai dar tudo certo. Porque Deus já tinha tirado a ansiedade dele através de uma dor no seu... Então é isso que eu quero dizer para vocês. Sabe, às vezes para tirar você do foco, Deus tem que dar um choque em você, para você acordar e voltar-se para Ele. E isso aconteceu comigo no dia 9 de janeiro, porque foi a segunda cirurgia. Eu fui operado de manhã, fui para o quarto e foi tirado o catéter duplo J e aquela pedra que estava querendo sair. E quando chegou no quarto, a enfermeira disse: seu Walter, o senhor vai ter a alta às 18 horas, se o senhor fizer xixi. Pensa num cara ansioso para fazer xixi. Se eu fizer xixi? Irmãos, eu levantei umas 15 vezes da cama, ia lá e ficava pensando, e orava, e pensava, e abria a torneira, e 2, 3, 4 pingos, 3, 4 pingos. Falei: não, eu preciso fazer xixi. Irmãos, ela disse que eu tinha que fazer xixi, porque se eu não fizer, o que vai acontecer? Bem, de madrugada, quando eu dei entrada no hospital, eu assinei vários papéis. Se você morrer, assina que é sua culpa, tá? Porque é assim, eles tiram o corpo fora. E estava escrito assim: você tem alergia de látex? Látex? É aquela borracha. A borracha, irmãos, a borracha. Para fazer a sonda. Só depois que eu fui ligar o negócio. A borracha. Meus amados, eu dei um jeito e falei para a enfermeira que estava tudo tranquilo. E aí eu tive alta e fui para casa, porque na minha cabeça eu ia tomar um banho e no chuveiro, aí ficava livre. Mas no chuveiro não ficou. Eu digo: e agora? E a bexiga foi enchendo. Porque eu não sabia que a hack, um efeito colateral da hack é travar a bexiga. E aí quando foi 10 horas da noite, eu tive que ir para o pronto-socorro, porque a minha pressão estava 16/10 de novo. E é perigoso isso. E aí não fazia xixi. E eu cheguei no pronto-socorro e a doutora disse: seu Walter, vamos ter que colocar uma sonda. Eu senti na alma. Eu falei: não tem outro jeito, porque tem quase 2 litros de xixi aqui. Tem que sair isso agora, não aguento mais. Meu irmão, a doutora fez os negócios todos. E eu e minha esposa fomos lá para o lugar onde tem que esperar ser chamado, né?
E aí estou lá, nós fomos 10 da noite, já era 11h30, estou lá esperando. 11h30, meia-noite, entra um cara morrendo. O cara está morrendo. Aí o que vai fazer? Vai salvar o cara morrendo, vai todo mundo para cima dele. E eu lá, Jesus, meu Deus, tem misericórdia. Salva. Daqui a pouco, quase 1h da manhã, entra uma moça endemoniada com um crucifixo na mão assim. Só pode ser aquilo. Vão lá socorrer ela, calma, leão. E eu falei assim, vou fazer xixi na calça. Aí eu pensei, bem, fazer xixi é a ideia, mas não precisa ser da calça, né? Aí eu saí correndo pro banheiro, irmãos. Quando fui no banheiro, parou. Aí eu falei, opa, saiu um pouco. Voltei e falei, saiu um pouco. Dá até para tomar uma água. Fala para a pessoa que está do teu lado, bebe mais água. Aí, meu irmão, eu fiquei mais 20 minutos, voltei, 2/3 saiu. Mais 20 minutos e esvaziou. Aí eu fui lá na doutora e disse, doutora, eu fiz xixi. Ela disse, graças a Deus, na frente de todo mundo. E eu disse, glória a Deus. Ela disse, o senhor está liberado. Olha o choque, lembra que eu falei? O foco. E aí quando eu volto para minha esposa para a gente ir embora 2 da manhã, ela disse, Deus trouxe você aqui para acalmar o seu coração. Aqui foi a casa do oleiro. A lição que Deus passa para mim, a segunda lição é para acalmar você, para tirar você do foco. Talvez Deus tenha que criar uma situação mais difícil. E porque não é da vontade de Deus que vivamos preocupados, porque a preocupação é um tipo de incredulidade. Então, em primeiro lugar, você fica ansioso porque olha para as suas possibilidades. Segundo lugar, às vezes Deus precisa criar uma situação mais difícil para tirar você do foco errado e colocar o foco nele. Então vamos agora para a terceira parte, a terceira revelação, que é a segunda parte do texto. O texto sagrado diz assim, pelo contrário, primeira parte, não ande ansioso de coisa alguma. A segunda parte do texto diz, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graças. O que o texto está dizendo? Nós vamos vencer a ansiedade pela oração de entrega, pela oração perseverante. O que o Senhor mostrou para mim foi o seguinte, o que é que está entristecendo você? O que é que está roubando o seu prazer de viver, a sua alegria, a paz que Deus te deu? O que está roubando você? Então, seja o que for, isso precisa ser colocado, verbalizado diante de Deus em oração. A Escritura diz, está alguém entre vós aflito? Ore. Ore. Não é para chorar, é para orar. Ora que melhora. A palavra aflito no original grego, kakopatei, quer dizer que está sofrendo infortúnios, que está tendo problemas sérios. Então, está sofrendo, está aflito, ore. O que o texto quer dizer é que nós precisamos transformar a preocupação em oração. O que está causando ansiedade? Paulo diz, transforma isso em oração. Passa isso para Deus em clamor, em oração. O que está causando tristeza? Então, isso foi a terceira coisa que Deus mostrou para mim. Aprenda a viver um dia de cada vez. Aprenda a valorizar as coisas boas que Deus cria para você todos os dias. Às vezes, quando você está vivendo um momento de dificuldade, você tem a tendência de desprezar tantas coisas boas. A esposa fez uma refeição tão gostosa, tão bonita, mas você não valoriza. Você abriu a janela, está aquele sol mais bonito, você não olha. Uma flor desabrochou bem no pé da sua janela, não olha. Então, meus irmãos, o que o Senhor disse, basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Então ele disse, vocês precisam aprender a viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Não sofra antecipadamente. Não existe amanhã, irmãos. Só existe hoje. Quando chegar amanhã, virou hoje. Chegou amanhã, virou hoje. Porque não existe amanhã. Só existe hoje. Não existe ontem.
só existe hoje. Então quem fica preso ao passado está na depressão. Quem fica tentando ficar preso no futuro está na ansiedade. Sofre duas vezes. Por isso que a palavra de Deus diz: você faça isso, transforma isso em oração. Jesus diz assim, ó: vinde a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Como que a gente vai a Jesus? Pela oração. A palavra de Deus diz assim, ó: então me invocareis e virei orar a mim, e eu vos ouvirei. Como vamos para Deus? Vamos pela oração. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Como que você entrega? Pela oração. O que tem que entregar? O caminho. O que é o caminho? O caminho é a sua vida, é tudo que está envolvendo sua vida. Confia. O verbo confiar significa perder o controle perder o controle de. Quando você confia em Deus, você passa o controle para Ele. Isso é o significado do verbo confiar. Confiar é passar o controle para. Então Jesus disse: venha a mim todos vocês, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Sabe o que é um jugo? É uma canga que prende dois animais iguais, ó. Põe aqui no pescoço e eles então andam juntos. Jesus disse: eu quero que vocês peguem o meu jugo. Por que o jugo é suave? Porque é leve, porque ele leva o peso maior. Então, se o teu jugo está pesado, então não é o jugo de Jesus. Se está pesado, então está errado, porque ele diz que tem que ser leve. Olha, tem que ser suave. Percebe, meus irmãos? Todo mundo é atacado por lutas e tribulações, mas a pessoa espiritual obedece à Bíblia. A Escritura diz, olha o que a Escritura diz que eu tinha falado para vocês. Paulo diz assim: sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica com ações de graças. Oração e súplica parece ser a mesma coisa, mas não é. Oração aqui poderia ser traduzida como adoração. Adoração, porque todos nós começamos a oração adorando. Não foi assim que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Como é a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, você percebe que o pão nosso ficou depois? Você percebe que perdoa as nossas dívidas ficou depois? Se você percebe que não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, ficou bem depois? Primeiro é adoração. Então, Jesus ensina a gente a orar, primeiro adorando a Deus. Por isso que Paulo diz pela oração, que quer dizer pela adoração. Como que você começa a adorar a Deus quando está no momento de ansiedade? Você começa dizendo assim: Senhor, eu estou aqui para dizer uma coisa para Ti. Sabe, esse problema que me veio é tão pequeno perto de Ti. O Senhor é tão grande, tão maravilhoso, isso não é nada para Ti. Como Tu és grande, como Tu és poderoso. Isso é adoração. Porque às vezes a gente vai para Deus como que o nosso problema fosse maior do que Ele. Como se o nosso problema, Deus não vai fazer nada, porque é maior do que Ele, não existe nada disso. Não há nada disso, não existe isso. Então a adoração é você dizer assim: Deus, o Senhor é muito maior do que isso aqui, não é nada para Ti. Tu és grande, poderoso. Isso é adoração. Ele disse, pela súplica, então agora é a petição. E agora você diz: Senhor, veio essa notícia, veio sobre mim, e eu quero passar para o Senhor. E quero também te agradecer, porque ele diz, com ações de graça, é como se ele falasse: depois de fazer essa oração, pode agradecer, porque você vai ser abençoado, porque Deus vai te socorrer. Meus irmãos, quem está falando isso aqui é uma pessoa que está preso no corredor da morte. É alguém que estava preso só fisicamente, não espiritualmente, nem emocionalmente. Não estava preso, estava livre, completamente livre, em Cristo Jesus. Então nós chegamos agora à parte final, que a parte final diz assim: se nós fizermos o que Deus nos manda fazer quando somos atacados pela ansiedade, o resultado vai ser: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará
os vossos corações, as vossas mentes, os vossos pensamentos em Cristo. O que ele vai guardar? Coração e pensamento. Vai guardar onde? Em Cristo. Vai guardar em Cristo, por causa de Cristo, pela fé em Jesus. Então, o objeto da guarda é o coração. Ele vai guardar. Meus irmãos, no original, mais uma vez usando aqui a palavra forel, o verbo guardar significa manter uma guarnição. Uma guarnição é cercar o lugar com vários guardas. Mas o guarda que vai proteger você é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai garantir a paz para o teu coração. Uma vez que você orou e colocou diante de Deus, e diz, olha, você não tem como explicar, mas uma sensação de que tudo está sob controle e no final vai dar certo, vai vir para o teu coração. Uma coisa sobrenatural, produzida pelo Espírito Santo. Ó. Então nessa passagem, não é somente a ideia de proteção, mas uma guarnição interior feita pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, que vai guardar, primeiro, o coração. E o coração aqui está se referindo ao seu espírito, né? Ao homem real, ao lugar da natureza moral, da vida espiritual, que inclui raciocínio, emoção e os pensamentos. A outra parte é os pensamentos, que é a palavra noema, que quer dizer o entendimento que você tem das coisas, vai guardar. Então quero finalizar para poder orar pelos irmãos, dizendo que isso vai ocorrer porque nós estamos em Cristo. Pela nossa união com Cristo vai ocorrer essa bênção, esse milagre. Então vamos recapitular. Você fica ansioso quando olha para si mesmo, para as suas possibilidades ou para a possibilidade do homem. Segundo, você precisa às vezes passar por um choque ou por uma situação mais difícil ainda para tirar o foco do problema e olhar para Cristo. Terceiro, Deus quer que você viva um dia de cada vez e valorize as coisas boas que Deus faz cada dia. Quarto, nós precisamos entender que quando colocamos para Deus aquilo que está trazendo preocupação, através da oração, a paz de Deus vai guardar o seu coração. Existem dois tipos de paz na Bíblia: a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus você consegue uma vez, quando entrega a sua vida a Jesus. Romanos 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus reconcilia a gente com Deus. Não somos mais inimigos, agora temos paz com Deus. Isso ocorre uma única vez. Mas a paz de Deus é uma conquista diária. Sempre que surgir um problema que causa ansiedade, vamos para Deus em oração, colocamos diante dele tudo aquilo que está causando a tristeza, e aí, meu irmão, acabou. Deus vai trazer a paz para o seu coração, porque isso é uma promessa, e a promessa de Deus é fiel. Eu quero finalizar para orar por vocês dizendo o seguinte: pensar e agir como o velho homem é o que nos mantém ansiosos. Então, pensar e agir como uma pessoa que não nasceu de novo, que não é regenerada, que não ama Jesus, é que mantém a gente na ansiedade. Mas à medida que nós vamos crescendo no processo de mudança de vida, de assemelhamento com Jesus, esse estado de coisas precisa mudar. Meus irmãos, olhar para Jesus é a atitude mais certa nas horas das lutas. Olhar para Cristo, o autor, quer dizer, aquele que inicia, e o consumador, aquele que finaliza ou aperfeiçoa a nossa fé. Olhar para Ele, olhar para as suas possibilidades, para a sua graça, para o seu poder maravilhoso. Então, nessas horas, essa é a melhor forma. Só que tem um problema: nós precisamos ser treinados para olhar para Jesus. Porque não tem ninguém, nem pastor Walter, nem pastor nenhum, que não é atraído para focar no problema quando surge, quando vê a notícia ruim. A gente tem a tendência para olhar para aquilo, para ficar o tempo todo pensando naquilo, porque a gente precisa ser treinado pelo Espírito Santo para não focar. Uma vez, Martim Lutero estava passando um momento muito difícil e ele sentiu uma presença ruim, maligna. O diabo chegou lá no quarto dele. Aí ele disse: é você, Satanás?
está repreendido em nome de Jesus. Nem deu bola para ele. Porque, irmãos, nós temos que dar bola é para Jesus. Amém? Dar bola é para Deus. Focar nele, no Senhor. Então nós precisamos ser treinados para pensar como Jesus, falar como Jesus, focar em Jesus. Então isso ocorre quando nós temos o bendito hábito da oração secreta todos os dias. Olha esse texto aqui, ó, Isaías capítulo 30, verso 15. No sossego e na confiança estará a vossa vitória. Olha que interessante. No sossego e na confiança está a vossa vitória, a vossa força. Por isso que nós precisamos acalmar o coração quando chega alguma situação muito ruim. Bem, eu vou orar por você que está vivendo um momento de ansiedade, um momento de preocupação, qualquer que seja. Talvez é uma preocupação antiga, envolvendo um parente, um filho, uma situação de endividamento, uma doença grave, sabe? Não sei qual é a preocupação que tem atingido sua vida. Talvez não seja algo que aconteceu essa semana, alguma coisa já antiga, que o tempo todo traz tristeza para você. Eu não sei, mas se tem alguém aqui que está vivendo esse momento, o Senhor quer trazer paz para o teu coração hoje. Ele quer que você passe isso para Ele hoje, de uma vez por todas. Que você vá para casa sem isso, que você deixe isso com Ele hoje. Se tiver alguém assim, nessa condição, que quer receber essa oração, pode ficar de pé onde você estiver, aí no seu lugar mesmo. Ó, eu vou orar aqui, você vai repetir, eu vou conduzir a oração, tá? Quando chegar a hora de você falar para Jesus o que é que você tem que passar para Ele, eu vou ficar quieto.